Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais uma semana do nosso curso de Matemática 1 do Faça Educa, certo? Aqui está o nosso perfil no Instagram e aqui o nosso canal no YouTube. Como eu já disse em aulas anteriores, é muito importante que você siga esse perfil e que você se inscreva nesse canal, porque no canal tem conteúdo diário, tá? De assuntos relacionados ao Enem. E aqui no nosso perfil tem quiz diário também, pergunta e resposta e etc. Tá? Bom, a nossa aula de hoje a gente vai falar só sobre o desafio que eu lancei semana passada, certo? Como a gente já está próximo à semana de recesso que o cursinho vai ter, ou seja, vocês vão ficar uma semana sem aula, eu decidi por não começar uma nova matéria, que seria geometria espacial, certo? Então, a partir das férias que a gente vai ter de uma semana, a gente começa a falar de geometria espacial, perfeito? Então, olha, vamos ler a questão do desafio. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular. Bom, aqui ele já deu uma dica muito importante para a gente. A bandeja ela tem base retangular, certo? Para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira. Ou seja, as taças elas têm que ficar mais ou menos assim, ó, certo? Numa mesma fileira. Ó. E não, por exemplo, assim, certo? Uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, tá? Então, ou seja, o lado maior da bandeja tem que ser esse. E com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. Ou seja, as taças têm que estar apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 e 5 centímetros. Ou seja, vou pegar outra cor aqui pra gente. Deixa eu apagar tudo primeiro. Isso, só aqui, ó. Bandeja de base retangular, certo? Que foi o que a gente já tinha grifado. E vamos aqui, ó, pegar essa cor aqui. Ó, ele falou pra gente que o raio da base nossa aqui, ó, equivale a 4 centímetros, certo? E que o raio aqui da borda equivale a 5 centímetros, certo? Vocês concordam comigo? Que foi o dado que ele passou aqui pra gente no texto. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetro quadrado igual a... Bom, então vamos pensar, ó. Vamos só ter uma vista superior, tá? Vamos imaginar a bandeja aqui, ó. Uma bandeja retangular, certo? E aqui nós vamos colocar o quê? A base desenhada, certo? Pensando que a gente está olhando por cima, tá? Esquece essa parte de cima, pensa só na base. Então, olha, vamos imaginar que a gente está colocando as 4 bases aqui, certo? Tentando utilizar o menor espaço possível. Ou seja, vai ser sempre uma assim, relando na outra. Vocês concordam comigo? Ó, 3, 4. Certo? Bom, se for dessa maneira, quais são as dimensões dessa bandeja? Se for mínimo, tá? Ó, as dimensões mínimas. Aqui, na largura, seria 8. É porque o desenho aqui está meio fora, mas seria 4 do raio aqui e mais 4 do raio. Seria 8. E quanto que seria o comprimento? Seria 4 mais 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 4. Ou seja, 8 vezes 4, certo? Seria o quê? 32 vezes 4, tá? E aí nós faríamos essa conta. Só que o que eu quero que vocês percebam? Quero que vocês percebam a seguinte coisa. Por exemplo, se eu colocar ó, uma outra taça aqui, ó, com a base colada nela, olha o que vai acontecer. Eu vou subir aqui a nossa taça, ó, e na hora de abrir o corpo dela, o que vai acontecer com as taças? Elas vão se encontrar, certo? Ou seja, elas vão quebrar, perfeito? Então, ó, esse modelo aqui não é válido, não vai dar certo, nós vamos quebrar as nossas taças, certo? Então, olha, o que seria o ideal? O ideal seria a gente medir
de acordo com a borda que é maior, tá vendo? Ó? A gente vai colocar aqui uma borda maior. Aqui assim, descemos e fazemos o que? A nossa base menorzinha aqui, certo? E aplicar isso 4 vezes. Por quê? Ó, porque são 4 taças. Vocês concordam comigo? Então aqui, ó, vou desenhar aqui porque aí vai ficar bem fácil para a gente ver. Mas o que eu quero que vocês observem é que essa questão era uma, assim, era uma pegadinha, tá? Porque sempre você vai tentar ver uma maneira diferente e às vezes você não vai conseguir enxergar. Porque a gente fica tão apressado na hora para fazer a questão, por conta do Enem ser um tempo muito pequeno, tá? Aí a gente acaba errando nessas questões, tá? Lembrando que essa questão, ela foi considerada, ela estava entre as 5 mais difíceis do Enem de 2017, tá? Então, assim, se vocês não conseguiram fazer, não tem problema, viu, gente? É que nem eu já expliquei, no Enem nem sempre você tem que acertar as difíceis. Preocupe em acertar as fáceis e as médias primeiro. Depois você preocupa com as difíceis, tá? Então aqui, ó, agora eu desenhei as nossas 4 taças, tá? E a nossa bandeja, onde que ela tem que estar? Ela tem que estar aqui, certo? Ó. Então, olha, qual que é a largura da nossa bandeja? Bom, a largura da nossa bandeja não vai mudar, certo? Porque aqui precisa ser 8 para caber a nossa base. E qual que é o nosso comprimento? Bom, vamos pensar. O nosso comprimento aqui, ó, o nosso raio da borda tem 5, certo? Então, olha, se a gente somar os 8 raios que possuem aqui, ó, um raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios, 8 raios, aqui dá uma dimensão de quê? De 40 centímetros, certo? Então, olha, a nossa bandeja aqui vai ter o quê? Um comprimento de 40 centímetros. 40 vezes 8 dá quanto? 320, certo? Não, errado também. Beleza? Segunda pegadinha da nossa questão. Por que errado? Porque eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Não é porque que aqui a nossa borda, ela tem que ter, a gente tem que fazer a conta utilizando a borda, a gente não precisa que a borda caiba inteira na nossa bandeja, certo? Então, olha, quando a gente pensa no desenho aqui, olha que esse desenho aqui, por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui, porque com a cor fica mais fácil a visualização. Imagine que aqui seja o final da bandeja, certo? Ó, e se a gente subir, a gente percebe que pode ficar um pedaço aqui, ó, da nossa taça para fora. E qual que é a dimensão desse pedaço? É 1 centímetro, certo? Porque, ó, imagina que aqui esteja a delimitação da nossa bandeja e a nossa base esteja encostada aqui. Então vai ficar 1 centímetro para fora, tanto aqui e tanto aqui. Então, o desenho seria mais ou menos esse, ó. A gente tem o que? A nossa bandeja, certo? E aqui, ó, nós temos a nossa primeira base, certo? Qual que é a distância entre o fim de uma base e o começo de outra? É 2 centímetros, certo? Um para o lado de cá e um para o lado de cá. Lembrando que a, a base nossa tem 4 centímetros e a nossa borda tem 5. Então, nós damos um espaçamento aqui de 2 centímetros, olha, em cada uma delas, certo? Só que a última, ela acaba o quê? Relando aqui também na nossa bandeja, tá vendo? Então agora, olha, nós temos os 8 centímetros que nós já tínhamos de largura, só que agora a gente tem aqui, ó, 4 mais 4, 8, certo? Um espaçamento de 2. 4 mais 4, 8, e um espaçamento de 2. 4 com 4, 8, e um espaçamento de 2. E 4 com 4, 8. Então, ó, vamos somar. 8 com 2, 10, 20, 30 e 8. Então, olha, a dimensão da nossa bandeja vai ser 38 centímetros por 8 centímetros. Certo? Vocês poderiam fazer a conta também de
40 centímetros menos 2, que é um centímetro que sobra pro lado de fora, aqui desse lado, e o centímetro que fica do lado de fora desse lado também, tá? E agora, fazendo essa conta aqui, 38 vezes 8, olha, nós vamos chegar na nossa resposta, certo? 8 vezes 8, 64, fica o 4 sobre o 6. 8 vezes 3, 24, com 6, 30. Ou seja, 304 o quê? Centímetros quadrados. Centímetros quadrados porque a gente está trabalhando centímetros com centímetros. Tá? E ele pede a nossa resposta em centímetro quadrado, 304. Perfeito? Então, galera, não é assim, é uma questão difícil, tá? Mas que envolve muito o quê? Aquilo que a gente falou semana passada, que é o processo de intuição. Porque se fosse qualquer outra pessoa ali teria feito o negócio da base lá que eu mostrei primeiro, ela não ia achar a resposta. Aí ela ia tentar usar a parte de cima, acharia o 320 e marcaria o 320. E aí teria errado a questão. E eu também tenho certeza que a maioria das pessoas que erraram essa questão no Enem fizeram isso. Beleza? Então, fiquem atentos aí a essas pegadinhas que o Enem sempre tenta pregar em vocês, porque é de extrema importância, beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.